favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Hebreus capítulos 11, 12 e 13. A nossa fé em Deus é a garantia do que nós esperamos que não podemos ver. As pessoas que viveram há muito tempo tiveram fé em Deus, por isso, ganharam a sua aprovação. Por meio de nossa fé em Deus, compreendemos que todo o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto, foi criado a partir daquilo que não conseguimos ver. E foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim, e, por isso, ele obteve a aprovação de Deus, como alguém que tinha vivido de forma justa. Deus demonstrou isso ao aceitar a sua oferta. Mesmo que Abel tenha morrido já há muito tempo, ele ainda fala conosco por meio do que ele fez. Também foi pela fé em Deus que Enoque foi levado ao céu, para escapar da morte. As pessoas não o encontraram aqui na terra, porque Deus o levou para o céu. Antes disso ter acontecido, ele era conhecido como alguém que agradava a Deus. Não esperem agradar a Deus, se não tiverem fé nele. Qualquer um que se aproxima de Deus, deve crer que ele existe, e que recompensa quem está buscando por ele. Noé tinha fé em Deus, e foi alertado por ele a respeito de coisas que nunca tinham acontecido antes. Por Noé ter levado suficientemente a sério o que Deus disse, ele construiu uma arca para salvar a sua família. Foi por sua fé em Deus que Noé demonstrou que o mundo todo estava errado, e foi por causa de sua fé que recebeu a recompensa de ser aprovado por Deus. Pela fé em Deus, Abraão obedeceu quando Deus o chamou para ir para a terra que estava dando a ele. Ele saiu sem saber para onde iria. Pela fé em Deus, ele morou na terra prometida, mas como estrangeiro, morando em tendas, juntamente com Isaque e Jacó, que compartilhavam com ele a herança que vinha da mesma promessa que Deus tinha feito. Pois Abraão estava esperando por uma cidade construída sobre as fundações que duram para sempre, e que tem Deus como seu construtor e criador. Por sua fé em Deus, até mesmo Sara recebeu a capacidade de conceber um filho, embora ela fosse bastante idosa. E isso aconteceu porque ela teve fé em que Deus cumpriria a sua promessa. E é por isso que os descendentes de Abraão, que também já era idoso, se tornaram tão numerosos quanto as estrelas do céu, e incontáveis, como os grãos de areia da praia. Todos eles morreram cheios de fé em Deus. Embora eles não tivessem recebido as coisas que Deus tinha prometido, ainda estavam aguardando por isso. E quando as viram de longe, alegraram-se, pois reconheceram que nessa terra eles eram estrangeiros, pessoas que estavam apenas de passagem. As pessoas que dizem coisas assim, deixam claro que estão procurando um país para chamar de lar, pois, se eles se importassem com o país do qual saíram, poderiam simplesmente ter voltado para lá. Mas, pelo contrário, eles buscavam um país melhor, um país celestial. E é por isso que Deus não se decepcionou com eles. E está feliz por eles o chamarem de seu Deus, pois ele construiu uma cidade para eles. Abraão creu em Deus quando foi testado, e ofereceu Isaque como sacrifício para Deus. Abraão, que aceitou as promessas de Deus, continuava disposto a oferecer para Deus o seu único filho. Deus lhe tinha dito, é por meio de Isaque que você terá os descendentes que lhe prometi. Abraão pensou sobre isso e chegou à conclusão de que Deus poderia até ressuscitar Isaque. E, de certa forma, foi isso que aconteceu, pois Abraão recebeu o seu filho Isaque de volta dos mortos. Pela fé em Deus, Isaque abençoou Jacó e Esaú em relação ao futuro que os aguardava. Pela fé em Deus, Jacó, quando estava quase morrendo, abençoou cada um dos filhos de José. Apoiado em seu bastão, ele adorou a Deus. Pela fé em Deus, José também, quando a sua própria morte se aproximava, falou a respeito da saída dos israelitas do Egito. Ele deu orientações sobre o que deveria ser feito com os seus ossos. Pela fé em Deus, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, após o seu nascimento. Eles perceberam que ele era uma criança especial. Eles não tiveram medo de ir contra as ordens do rei. Pela fé em Deus, Moisés, quando se tornou adulto, recusou-se a ser conhecido como o filho da filha do faraó. Pelo contrário, ele preferiu sofrer junto com o povo de Deus, em vez de aproveitar os prazeres temporários do pecado. Ele considerou a rejeição que sofreu por seguir a Cristo como uma riqueza muito mais importante do que a que ele teria no Egito. E isso porque ele estava focado na recompensa que estava por vir. Pela fé em Deus, Moisés deixou o Egito, e, sem temer a fúria do faraó, ele manteve os seus olhos fixos no Deus invisível. Pela fé em Deus, ele celebrou a Páscoa e marcou a casa dos israelitas com sangue, para que o anjo da destruição não os tocasse. Tendo fé em Deus, os israelitas cruzaram o Mar Vermelho, como se ali fosse terra firme. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, eles se afogaram. Pela fé em Deus, os israelitas marcharam em volta das muralhas de Jericó durante 7 dias, e elas caíram. Por ter fé em Deus, Raabe, a prostituta, não morreu com aqueles que rejeitaram a Deus, pois ela recebeu os espiões israelitas, sem lhes causar problemas. Que outros exemplos eu deveria dar? Eu não tenho mais tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Por causa de sua fé em Deus, eles conquistaram reinos. Fizeram o que era bom e justo, e, assim, receberam o que Deus tinha prometido. Fecharam as bocas dos leões e apagaram grandes incêndios. Escaparam de morrer pela espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Demonstraram coragem durante as batalhas e fizeram os exércitos inimigos fugirem. Por meio da ressurreição, mulheres receberam de volta os seus parentes mortos. Outros foram torturados, recusando aceitar um acordo para serem perdoados, pois eles queriam fazer parte da ressurreição para uma vida melhor. Outros ainda foram insultados e chicoteados, acorrentados e colocados na cadeia. Alguns foram apedrejados, cerrados pelo meio, provados e mortos pela espada. Alguns se vestiram com peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, oprimidos e maltratados. O mundo não era digno de ter pessoas como aquelas. Eles andavam pelos desertos e pelas montanhas, viviam em cavernas e em buracos feitos no chão. Todas essas pessoas, embora tivessem a aprovação de Deus, não receberam em vida o que Deus tinha prometido. Deus nos deu algo ainda melhor, para que elas não pudessem estar completas sem nós. Por esse motivo, nós que estamos cercados por uma multidão tão grande de pessoas que deram testemunho de sua fé em Deus, vamos nos afastar daquilo que nos atrapalha, dos pecados sedutores que criam armadilhas, e vamos continuar nessa corrida que nos foi apresentada. Nós devemos continuar olhando para Jesus, aquele em quem começa a nossa fé em Deus, e por meio de quem ela é aperfeiçoada. Por causa da alegria que teria mais adiante, Jesus suportou o sofrimento na cruz, ignorou a humilhação, e se sentou ao lado direito do trono.
trono de Deus. Pensem em Jesus, que suportou tanta hostilidade dos pecadores, pois assim, não ficarão cansados e se sentirão encorajados a continuar. Pois até agora, em sua luta contra o pecado, a sua resistência não custou o seu sangue. Vocês se esqueceram das palavras de encorajamento que Deus lhes disse, quando ele conversa com vocês, como se fossem filhos dele. Ele diz, meu filho, quando o Senhor o castigar, trate isso de uma forma séria, e não desista quando ele o corrigir. O Senhor educa todos a quem ele ama e castiga todos a quem ele aceita como seu filho. Sejam pacientes quando Deus os educar, pois ele está tratando-os como filhos. Por acaso, existe algum filho que nunca tenha sido corrigido por seu pai? Se vocês não forem corrigidos, situação pela qual todos já passaram, então, vocês são filhos ilegítimos de Deus e, não, legítimos. Pois se nós respeitávamos os nossos pais aqui na terra, que nos corrigiam, não deveríamos obedecer ainda mais ao nosso Pai espiritual, que nos conduz à vida? Os nossos pais aqui na terra nos corrigiram por um curto período de tempo, que eles consideravam como necessário. Mas Deus assim o faz para o nosso bem, para que possamos participar do seu caráter santo. Quando somos corrigidos, isso nos parece doloroso e não algo que nos deixa contentes. Mas depois, isso traz paz para aqueles que foram corrigidos, que passam a fazer o que é bom e justo. Então, fortaleçam as mãos frágeis e os joelhos fracos. Abram caminhos retos para caminhar, para que, assim, o manco não saia do seu caminho. Antes, seja curado. Façam o possível para viverem em paz com todos e procurem se dedicar ao Senhor. Caso contrário, vocês não serão capazes de ver o Senhor. É preciso cuidado para que nenhum de vocês perca a graça que vem de Deus, no caso de surgir algo que cause amargura e que traga problemas, o que pode contaminar muitos de vocês. Fiquem atentos para que ninguém seja sexualmente imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como aconteceu com Esaú. Ele vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho por um prato de comida. Vocês se lembram que, mesmo depois, quando ele quis receber a bênção, seu pai o rejeitou? Mesmo que Saul tenha realmente tentado e chorado muito, ele não teve como modificar o que já havia feito. Vocês ainda não chegaram perto bastante de um monte que pode ser tocado, e que estava em chamas, em um lugar de trevas e de tempestade violenta, onde se ouvia o barulho de trombeta e o som de uma voz. E aqueles que ouviram essa voz, imploraram para que nunca mais falasse com eles novamente, pois eles não podiam aceitar o que a voz lhes pedia que fizessem. Mesmo se um animal tocar o monte, ele deve ser apedrejado até a morte. A visão era tão terrível que o próprio Moisés disse, estou tão assustado, que chego a tremer. Mas, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, com seus milhares e milhares de anjos. Vocês vieram para a igreja dos filhos mais velhos, que tem os seus nomes escritos no céu. Vocês vieram até Deus, o juiz de todos nós, e chegaram também até as boas pessoas, que se tornaram justas diante de Deus. Vocês vieram a Jesus, por intermédio de quem é feita a nova relação combinada entre Deus e os homens. Vieram até o sangue que foi borrifado, e que significa mais do que o sangue de Abel. Cuidado! Não recusem ouvir aquele que está falando. Se eles não escaparam quando rejeitaram Deus na terra, é ainda mais certo que não escaparemos se nos afastarmos de Deus, que está nos alertando do céu. Naquela época, a voz de Deus estremeceu a terra, mas a sua promessa agora é essa. Mais uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Esta expressão, mais uma vez, indica que tudo o que houver na criação que for abalado será eliminado, e o que não for abalado permanecerá como está. Por termos recebido um reino que não pode ser abalado, vamos ter uma atitude cheia de graça, para que possamos agradar a Deus, ao servi-lo com obediência e respeito. Pois o nosso Deus é um fogo que consome. Que o amor entre vocês, como irmãos e irmãs em Cristo, nunca deixe de existir. Não se esqueçam de demonstrar amor, até mesmo pelos desconhecidos, pois foi sendo hospitaleiros que alguns, sem saber, receberam anjos em suas casas. Não se esqueçam dos que estão trancados nas cadeias. Ajam como se vocês mesmos estivessem dentro das celas com eles. Lembrem-se dos que são maltratados, como se vocês estivessem sofrendo fisicamente com eles. Todos devem honrar o casamento. Maridos e esposas devem ser fiéis uns aos outros. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Não amem o dinheiro. Fiquem satisfeitos com o que vocês têm. O próprio Deus disse, eu nunca irei decepcioná-los. Eu nunca desistirei de vocês. É por isso que nós podemos dizer com confiança, é o Senhor quem me ajuda. Então, eu não terei medo. Que mal podem me fazer? Lembrem-se dos seus líderes, que lhes explicaram a mensagem de Deus. Vejam o que eles conseguiram em suas vidas, por meio da fé em Deus, e façam como eles fizeram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem enganar por ensinamentos diferentes e estranhos. É bom que a mente seja fortalecida pela graça de Deus e, não, por lei sobre o que se pode ou não comer. Os que seguiram essas leis nada ganharam com isso. Os sacerdotes da tenda não têm o direito de comer os sacrifícios que são oferecidos em nosso altar. Os corpos desses animais, cujo sangue é levado pelo grande sacerdote para o lugar santíssimo, como oferenda pelos pecados, são queimados fora do acampamento. Da mesma maneira, Jesus também morreu fora dos portões da cidade, para que pudesse purificar o povo de Deus com o seu próprio sangue. Então, vamos sair com ele, vamos para fora do acampamento, sentir e participar da sua humilhação, pois nós não temos aqui neste mundo uma cidade que dure para sempre, na qual possamos viver. Estamos buscando o lar que ainda está por vir. Então, por meio de Jesus, vamos sempre oferecer um sacrifício de louvor a Deus. Esse louvor significa falar bem de Deus, declarando o seu caráter. E não se esqueçam de fazer o que é bom e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus fica contente quando vocês fazem tais sacrifícios. Sigam os seus líderes e façam o que eles lhes dizem, pois eles estão cuidando de vocês e sabem que irão prestar contas para Deus do trabalho espiritual que realizam. Ajam de uma maneira que faça com que eles trabalhem com alegria e, não, com tristeza, pois isso não nos ajudará em nada. Por favor, orem por nós. Nós temos certeza de ter agido com a consciência limpa, procurando sempre fazer o que é bom e justo. Eu realmente gostaria de pedir que vocês orassem muito para que eu possa voltar a vê-los o mais rápido possível. Que o Deus da paz, que ressuscitou o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, com o sangue de um acordo eterno, dê-lhes tudo o que é bom. Assim vocês poderão fazer a vontade dele. E que ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada. Glória a Cristo para todo o sempre. Amém.
Eu quero incentivá-los, irmãos e irmãs, a prestarem atenção ao que lhes escrevi nessa breve carta. Informo a vocês que Timóteo foi libertado da cadeia. Se ele chegar aqui logo, eu acompanharei para vê-los. Saudações a todos os líderes religiosos daí e a todos os irmãos na fé. Os irmãos da Itália também lhes enviam saudações. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Hebreus capítulos 11, 12 e 13. Aleluia.